Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna Eu sou o Renato. e o intuito desse canal é dividir com vocês um pouco sobre a nossa história de vida e carreira internacional que nos levou do Brasil até Nova York. Nós dois trabalhamos no mercado financeiro há quase 15 anos. Eu já divido bastante disso nas minhas redes sociais, caso vocês queiram seguir o meu TikTok e o meu Instagram, mas trazer isso com um pouco mais de profundidade, além de também dividir outros tópicos de vida, como nosso dia a dia, nossa rotina, trazer mais sobre Nova York também. Então, espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever e também comentar, claro, caso vocês gostem e o que vocês querem ver aqui. Boa. Acho que a ideia do vídeo aqui hoje é apresentar um pouco mais sobre a Bruna, falar um pouco mais sobre de onde ela vem, o que ela fez, como ela fez para chegar até aqui. Eu posso também compartilhar um pouco da minha experiência, mas o objetivo principal é para que vocês conheçam um pouco mais da Bruna. Então eu vou fazer algumas perguntas para a Bruna poder aprofundar um pouco mais. Então, Bruna, para a gente começar aqui, conta um pouco para a gente de onde você veio, de onde você o que você fez, onde você estudou. Conta um pouco pra gente sobre o começo, antes mesmo de você começar a trabalhar. Tá, então, bom, eu nasci numa cidade super pequena no interior de Minas Gerais, que se chama Andradas. E o meu intuito nunca foi trabalhar com essa área, né, de mercado, bancos. Eu sempre fui uma pessoa super comunicativa e eu queria ser mais, sabe, fazer uma coisa mais artística. Então, quando eu prestei vestibular, eu queria fazer jornalismo. E foi bom até que eu não passei, né, numa faculdade logo direto do terceiro ano do colegial. Eu queria muito fazer uma faculdade pública, porque eu queria ter isso no meu currículo. Eu achava que isso ia chamar atenção, né, caso eu quisesse entrar em qualquer mercado de trabalho. E ter essa maturidade, né, demorar um pouco mais para entrar na faculdade, me levou a entender melhor o que eu queria. E no fim das contas, devido até às situações pessoais, eu decidi optar por fazer outro curso. Eu fiquei entre administração e economia, porque, né, eu não sabia direito o que eu queria fazer, mas eu achava que esses cursos iam me dar possibilidades mais, né, maiores do que só o jornalismo. Então eu optei por fazer economia, fiz mais um ano de cursinho e consegui entrar na USP. Então foi o que me ajudou muito a, né, Deslanchar a sua carreira ou... foi a decisão, acho que mais acertada que eu tomei naquele momento, só que meio que sem saber como eu estava tomando aquela decisão, né? E conta pra gente uma coisa, a sua família te incentivou? A sua família já tinha raízes no mercado financeiro? Você tem algum tipo de pressão para entrar numa universidade pública? Ou isso tudo eram coisas que você criou ou que você quis? Conta um pouco mais sobre esse background além, externo a você. Não, eu não tive nenhuma pressão na minha família, ninguém nunca estudou, inclusive, ninguém terminou faculdade. Era alguma coisa que eu tinha dentro de mim, era um caminho meio que óbvio. Então, a minha mãe trabalhou para me colocar numa escola particular para me dar uma educação boa. Então, dentro daquela escola que já tinha um clima bem competitivo, estava todo mundo estudando para passar no vestibular. E, aliás, eu estava numa fase que a minha família estava passando por bastante dificuldade financeira. Então, o ideal era que eu fizesse uma faculdade ali por perto e seguisse um trabalho mesmo na minha própria cidade, ou ajudasse a minha mãe no trabalho dela. Mas dentro de mim, eu queria sair dali. Eu tinha dentro de mim, por outros motivos pessoais, que eu queria meio que escapar mesmo, escapar daquela cidade pequena, daquela vida que eu vivia. Eu queria mais, eu era muito, muito sonhadora, muito. Então, algo que eu desejava e eu pensava, bom, como a minha família não tem condições de me bancar numa faculdade particular, eu tinha que encontrar uma maneira de ir para São Paulo, porque eu tinha esse sonho da cidade grande, é onde tudo vai acontecer. Então, eu meio que batalhei mesmo para conseguir uma bolsa de estudos para fazer cursinho em São Paulo. Tive que conversar muito bem dentro de casa e, ao conseguir essa bolsa de estudos, fui para São Paulo estudar. E aí tive que fazer 2 anos de cursinho. Foi um período bastante, né, que a gente passou bastante aperto, várias situações pessoais muito difíceis, mas que no final das contas valeram a pena, porque eu consegui entrar na USP e foi um motivo de muito orgulho, né, para mim, para minha família, e acho que acabou dando tudo certo, mas depois de dar muita coisa, depois de muita dificuldade. Então fala um pouco mais, porque também não foi fácil, né? Conhecendo já a tua história, mas para o pessoal que não conhece, você teve que sair de Andradas, você tinha o quê, 16 anos,
você foi para uma cidade grande, que era São Paulo, que é inúmeras vezes maior do que a cidade de onde você veio, sem conhecer muito. Você chegou lá, fez um primeiro ano de cursinho, não passou, fez um segundo ano de cursinho, não desistiu. Então, fala um pouco para a gente sobre essa experiência, essa resiliência, de onde veio isso e por que você estava tão aficionada que você tinha que fazer uma universidade como a USP, como uma universidade pública. Eu tinha 17 anos quando eu cheguei em São Paulo. Eu acho que da onde veio isso foi de ver a dificuldade que a minha família passou, tendo vindo assim de uma família que tinha muitas condições, né? Então, a gente, né, o meu avô tinha empresa, a gente sempre teve tudo muito do bom e do melhor. Em algum momento a dificuldade veio, né? Hoje eu nem sei direito o que aconteceu, mas enfim, os negócios deram errado e eu vi tudo aquilo que eu tinha sendo tirado de mim, muita dificuldade, né? A minha mãe, desde que ela me teve muito nova, muito jovem, né? Com 19 anos, sempre teve que trabalhar muito, foi até ausente, né? Da minha criação para poder me dar o melhor, para poder me colocar numa escola particular. E eu sentia que eu queria mais do que aquilo, sabe? Eu sentia que, sendo uma menina, uma criança muito sonhadora, eu lia muitos livros, eu via muitos filmes, eu queria conhecer o mundo, era algo que pulsava dentro de mim, e é muito de mim, porque, de novo, eu não tinha referências na minha família, né? Eu queria simplesmente escapar daquela situação. E eu sempre tive referências, acho que muito boas, de pessoas batalhadoras, resilientes, esforçadas. Então eu sempre vi as pessoas crescendo por esforço e por trabalho. E nunca por, nossa, caiu no colo. Então eu meio que entendia o que eu tinha que fazer dentro dentro das minhas condições ali. Eu só tinha uma opção, né? Que era ir atrás de algo que cabia ali no orçamento de casa, estudar o máximo que eu podia e entender que desistir não era uma opção, sabe? Então, de novo, foi quando eu cheguei em São Paulo, eu olhei aquilo como a minha melhor e maior oportunidade do mundo. Então, assim, por mais que eu tenha aproveitado muito e tenha saído, tenha feito muitos amigos, eu levei aquilo com muita responsabilidade, muita. Então, eu estava no cursinho às 7h30 da manhã, eu saía às 7h30, 8 horas da noite. Isso foi durante um ano. E ainda assim, não aconteceu, eu não consegui passar. Mas eu acho que eu tenho dentro de mim também que é assim, quando acontece uma coisa muito ruim, tipo, essa notícia para mim foi devastadora. Eu chorei durante uma semana e aí logo depois eu falei, bom, chega de chorar, a única pessoa que vai ter dó de mim sou eu mesma. E eu falei, como que eu vou fazer para fazer? Porque eu também, no meu primeiro ano de cursinho, eu só prestei USP. Porque eu só queria passar na USP. Então, não é que eu tinha uma outra opção. Eu já fiz literalmente para me obrigar. Porque a chance de eu desistir naquele momento era gigante. Aliás, eu teria desistido até. Mas eu nem me dei essa possibilidade. Eu só prestei USP. E aí, no segundo ano, eu falei, bom, é isso. De novo, prestei mais uma prova de bolsa. E eu consegui quase que uma bolsa integral para estudar. Então, eu via que também as minhas atitudes, elas estavam somando e eu estava tendo resultados que estavam, assim, melhorando. Eu não estava dando murro em ponta de faca. Então, eu sabia que faltava só mais um pouquinho para conseguir, e isso me deu muito gás para conseguir ir para o meu segundo ano de cursinho, e ali eu tinha certeza absoluta que quando chegou no final do ano, não tinha outra opção a não ser passar, porque eu realmente estava muito preparada e estava indo muito bem, e não deixei aquilo me corroer, sabe? Conhecendo você e ouvindo tudo isso que você falou, faz muito sentido, você é realmente desse jeito. Conta pra gente um pouco sobre, a partir do momento que você entrou na universidade. Você passou por esse primeiro desafio, que foi entrar numa universidade, que é a melhor universidade, digo, creio que do Brasil hoje em dia, entrou para fazer Da economia na América USP. Latina. Entrou para fazer economia na USP. Você, quando entrou na faculdade, você já tinha claro o que você queria fazer profissionalmente? Ou você queria entrar na universidade pela credencial? E, obviamente, economia é um curso que você pode trabalhar com, te abre muitas portas. Você já tinha ideia que queria trabalhar no mercado financeiro? Ou isso foi crescendo durante o período da universidade? Conta um pouco para a gente sobre esse período da universidade, como que foi e como que o mercado financeiro foi chegando mais próximo de você e como você foi se acercando desse mercado para começar a transformar isso em Não, eu carreira. não tinha a menor ideia que eu queria trabalhar com o mercado financeiro, nem sabia o que era isso, né? Então eu sabia assim, minha mãe trabalhava em banco, ela era uma gerente de agência.
E pelo contrário, quando eu prestei economia, eu pensava, bom, é um curso genérico o suficiente para me dar muitas oportunidades de emprego. Inclusive, se eu quiser ser uma jornalista econômica que fala de economia, pode ser muito melhor do que eu ser uma jornalista genérica. Pode ser mais, sabe, uma coisa mais específica, me tornaria uma profissional melhor. Era meio que essa ideia que eu tinha. Eu não fazia ideia do que eu queria. Poderia ser consultoria, poderia ser qualquer outra coisa. E quando eu entrei na faculdade, para mim foi um alívio, porque eu falei, pronto, consegui. Mas, ao mesmo tempo, a minha família seguia com dificuldades. Então, por mais que eu estivesse estudando numa escola pública, a gente teve muitas situações assim de não conseguir pagar o aluguel onde eu morava, né? Então, eu tinha uma urgência em começar a trabalhar. Então, o que me impulsionou foi a necessidade de ter dinheiro. E a partir de um momento eu comecei a pensar, não importa o que eu quero fazer da vida, se eu não conseguir me sustentar, eu não vou conseguir ter o que eu tanto sonho, eu não vou conseguir ter a vida dos meus sonhos, porque eu vi a minha mãe se virando, né, nos 30, ela e meu padrasto, assim, várias coisas acontecendo na minha família, e ela tendo que pagar meu aluguel, sabe, pagar a coisa, mesmo que seja uma escola pública, você tem que comprar livro, eu já não suportava mais aquela situação de ter que ficar pedindo, porque eu fiz 2 anos de cursinho, então eu já tinha, assim, 19, quase 20 anos. Sabe quando você começa a se pensar, tipo... Você começa a se olhar, tipo, puta, eu sou uma adulta, eu tô pedindo dinheiro pra minha mãe ainda, sabe? Eu quero ir numa festa, eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar um tênis, tipo... Então, só que ao mesmo tempo, nos primeiros anos de faculdade, você não pode estagiar, né? Você tem lá os horários que você tem que primeiro estudar. Então, o que que eu fiz? Antecipei matéria. Então, eu fazia o seguinte... no meu primeiro ano e meio, eu fiz o máximo de matérias que eu conseguia, porque eu queria ter créditos para começar a trabalhar. E eu estudei à noite, eu escolhi o curso noturno para poder deixar o meu dia livre, porque eu achava que ia ser mais interessante eu estar disponível o dia todo, caso eu conseguisse um estágio. Então, de certa maneira, eu acho que eu já tinha maturidade para pensar tudo isso, sabe? Tipo, o que eu queria não era, eu entrei na faculdade e eu vou curtir. E eu curti muito, muito. Fui em todas as festas, fui em todos os jogos, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu tinha um objetivo final que era mais importante. Então, o que eu fiz também? Eu falava, bom, como que eu ocupo meu dia de coisas úteis? Então, eu sempre amei línguas, fazer idiomas. Eu já falava inglês fluente, porque eu já, enquanto fazia cursinho e tudo mais, eu já pensava, meu inglês tem que estar ótimo. Ter inglês já nem é mais um diferencial. Então, eu comecei a fazer um curso que era subsidiado pela faculdade, que também era muito barato, era um valor simbólico. Então, eu fazia espanhol e francês. Então, eu chegava na faculdade 3 vezes por semana, meio-dia. E ali eu vivi muito a vida da faculdade e de quem estava ali o dia inteiro. Eu participei da Liga de Mercado Financeiro, que foi, acho que, algo que já me trouxe ali um pouco de interesse por essa parte. As minhas aulas de mercado eram as mais interessantes. Eu detestava essas aulas de teoria econômica mesmo, sabe? Hoje, quando me perguntam, você é economista? Eu nem gosto de falar que eu sou economista, porque economia por si só, a teoria é chato. Então, eu comecei a ver que acho que esse mercado que ele é mais prático, mais dinâmico, e ao mesmo tempo ele é comunicativo, e é muito importante você saber se relacionar, que é o que eu gosto, me chamou a atenção. E óbvio que eu percebia que as oportunidades de emprego nesse mercado eram ótimas. Eu tinha amigos que naquela época, a gente, em 2009, ganhavam salários de estagiário de R$ 2.000. O que é R$ 2.000 hoje? Tipo, era muito dinheiro. Então, aquilo também, não vou mentir, a possibilidade de crescimento ali financeiro, a liberdade financeira que aquilo ia me dar, me brilhou os olhos, que eu falei, além de ser algo que está me interessando, é algo que me paga tão mais, assim, e pagava quase que, nossa, 7, 8 vezes mais do que um estágio de jornalismo na época. Então, isso me chamou a atenção e eu falei, eu tenho que conseguir uma vaga de estágio no mercado financeiro. No mercado financeiro. Então, bom, e aí, seguindo nesse caminho, vou deixar você comentar, mas sei que você entrou para fazer estágio já em um dos maiores bancos do mundo, que hoje em dia você trabalha nele, mas foi o seu primeiro emprego também, antes de você partir para um outro desafio. Então, conta para a gente também como que foi esse período onde você teve que casar, ter que passar pela faculdade mais difícil, ou uma das melhores faculdades do Brasil, ou seja, ter que entregar para poder se formar nessa faculdade e, ao mesmo tempo,
ter que dar delivery sendo estagiária de um banco, de um dos maiores bancos do mundo, querendo mostrar trabalho. Então, como você conseguiu lidar com essa rotina? Conta pra gente um pouco como foi essa rotina de trabalhar no período da manhã, estudar no período da noite, nos tempos livres. Imagino ter que estudar para o que vinha dentro da universidade ou ter que fazer algum trabalho adicional dentro do seu estágio. Conta pra gente um pouco como foi essa rotina. Acho que até um pouco antes, né, antes de eu conseguir um estágio de fato no mercado financeiro, que foi muito difícil, acho que até um outro tópico para a gente trazer aqui como foi essa experiência, eu trabalhei na FIP, né, que era o Instituto de Pesquisa, que foi um estágio muito mais simples, muito mais tranquilo, mas foi importante para ter minha primeira experiência profissional. Então, ao longo de acho que 8 meses, eu trabalhei na FIP, que era associada à USP, então foi a minha primeira experiência institucional mesmo. E eu já percebi que eu levava muito mais a sério do que as outras pessoas, sabe? Eu levava aquilo lá como algo... Para mim era muito importante estar ali. E foi a primeira sensação que eu tive de um dinheirinho entrando, que eu consegui, acho que não só ajudar, né, em casa, mas que eu também já percebi que tudo que eu pensava e queria da minha vida era viajar, era a minha grande paixão. Então eu lembro que eu guardava um pouquinho desse salário e eu fiz a minha primeira viagem, fui para o Chile, tirei ali, sabe, 5 dias, esquiei, então também acho que tem uma parte da minha vida que é super importante, que você sabe que para mim viajar é tudo para mim, assim, é tudo que eu mais valorizo. E logo depois que eu também fiz esse estágio, eu queria fazer um intercâmbio, então meu sonho da minha vida era fazer um intercâmbio. E daí acho que também conecta com o meu sonho sempre for ir para fora. Não sei porquê, mas eu sempre quis sair do Brasil, eu sempre quis morar fora, era uma curiosidade que eu tinha mesmo de conhecer o mundo. E só que eu não tinha a condição de fazer os estágios, de fazer os intercâmbios que a faculdade oferecia, né? Que são aqueles 6 meses na Europa. Você tinha que pagar. Que seria o grande sonho, obviamente. Mas não só teria que pagar, mas eu falava... Na minha cabeça eu estava atrasada. Porque eu demorei 2 anos para entrar na faculdade. Eu estava fazendo curso noturno, que eram 5 anos. Então, na minha cabeça, eu estava sempre atrasada. Hoje, óbvio, se eu tivesse condições, eu falaria para a pessoa fazer. Mas na minha cabeça eu estava atrasada e não dava. Então eu peguei o dinheiro desse primeiro estágio e me inscrevi para trabalhar na Disney, que era o programa do ICP da Disney. É verdade, você tem esse episódio. Que eram 3 meses nos Estados Unidos. Então eu não perderia a faculdade, porque era dezembro, janeiro e fevereiro. Você recebe para poder trabalhar? Eu receberia para estar aqui, então eles pagavam estadia, pagavam por hora trabalhada. Então se eu quisesse ganhar mais, era só trabalhar mais, além de treinar, assim, o meu inglês ficou fluentíssimo. Nos 3 meses que eu tava aqui também, de novo. Que também pode ser um tópico a ser coberto, essa parte de línguas, etc. Também. E assim, e eu tô trazendo esse gancho porque, além da minha experiência internacional de ter trabalhado aqui, cara, eu tinha experiência com vendas na Disney. Então, era a experiência do cliente, como atender, técnicas de venda, marketing. Então, querendo ou não, foi uma experiência muito rica para colocar no meu currículo. E aí, quando eu fui fazer minhas próximas entrevistas, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um monte de entrevista, ganhei um monte de não. A vaga que eu consegui do meu primeiro estágio, que você falou que era no JP Morgan, eu passei por uma série de entrevistas. E em uma delas, uma pessoa me chamou e falou assim: onde você aprendeu seu inglês? Seu inglês é perfeito. E assim, no meu currículo, né, não tinha ali, assim... Eu falei, não, aprendi, tipo, realmente lendo, estudando, vendo filme... E o trabalho na Disney me ajudou muito. Então, querendo ou não, olha isso, nem foi talvez tanta parte técnica. Óbvio, meu currículo acho que chamava atenção, né? Acho que ter USP, economia. Mas o fato de eu ter feito uma dinâmica em grupo com 12 pessoas e o meu inglês ter sobressaído, com certeza me levou para uma das fases finais. E sobre o equilíbrio, né, dessa fase, acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida, assim, porque, de novo... O trabalho ele demandava que eu estivesse ali o dia inteiro e eu ainda saía deixando coisa para fazer. Porque para mim a faculdade realmente era muito importante. Acho que muitas pessoas deixavam a faculdade de lado para priorizar o trabalho. Eu não conseguia fazer isso porque eu realmente queria sair da faculdade quanto antes. Eu queria terminar. Então era assim, era muito cansaço, eram poucas horas de sono. Eu chorava de exaustão, eu não fazia nada por mim, né? Então, eu não fazia um exercício físico. Foi uma época que eu engordei, né? Eu engordei quase 10 quilos. Então, não que tenha sido correto, mas foi o que eu consegui fazer com o que eu tinha na época, né? Então, talvez eu devesse ter cuidado um pouco mais de mim, mas eu fui fazendo como dava, tentando equilibrar todos os pratos para tentar me formar e também performar no trabalho.
mas que eu decidi depois sair, né? Agora eu tenho uma pergunta, talvez até um pouco polêmica, mas para escutar um pouco da sua opinião, que é a seguinte. Hoje, eu também trabalho no mercado financeiro, e posso até depois, num outro vídeo, contar um pouco da minha história, mas e ambos já sendo bem mais sênior dentro do mercado, já ocupando posições muito mais relevantes, a gente sabe que quando você está entrando, existe um quesito muito forte, que é o quesito quem te indica. Se você tem alguém que você conhece, ou se você tem algum grupo de conexão, e etc., que não necessariamente precisa ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém que você fez um networking em algum evento, etc. Mas é sempre bom você ter uma rede de conexão, isso te ajuda. Então, quando você entrou nesse seu primeiro estágio, como foi que você conseguiu? Você acha que a sua decisão anterior de ter forçado a mão de fazer uma universidade como a USP, poder ter esse carimbo dentro do seu currículo para ser o seu cartão de apresentação inicial, você acha que isso foi muito importante? Ou como que você acha que foi para você conseguir essa vaga num banco tão grande como o JP Morgan, como a sua primeira experiência profissional? Naquela época, definitivamente, para mim, o meu currículo importava. Então, para mim, era assim, como eu abro essa porta saindo de um lugar que eu não conheço ninguém, que ninguém me conhece, que não tem quem me indique. Então, eu pensava assim em ter um currículo que era bulletproof num processo de entrevista, do tipo, o cara vai me dar o benefício da dúvida de me chamar. Então, foi por isso que eu escolhi fazer USP, foi por isso que eu escolhi fazer economia, porque economia era visto como mais difícil do que administração, né? Menos genérico. Foi por isso que eu quis colocar... Tá falando desse jeito porque eu fiz administração. Mas era que eu... E é mais fácil, né, gente? É mais fácil o curso. E eu lembro da gente estudar muito, e a economia a gente estudava muito, e o pessoal de administração estava fazendo trabalho em grupo, sabe? E assim, quando eu queria quando eu decidi que eu queria fazer mercado financeiro, gente, eu fiquei obcecada. Eu fazia optativa de mercado financeiro, falava com os professores, eu fui procurar curso na BMF Bovespa, que tinha curso grátis de mercado financeiro para colocar no meu currículo. Eu fui atrás do inglês, fui atrás do curso do intercâmbio da Disney, enfim, então era tudo muito friamente calculado. E com certeza absoluta me abriu muitas portas de muitas entrevistas que eu fiz. Então, por exemplo, esse meu primeiro estágio foi realmente um processo que eu entrei, que começou desde o RH e foi etapa a etapa. Mas, a partir daí, eu entendo que o networking e você conhecer pessoas vale muito mais do que qualquer currículo a partir daí. E eu digo isso porque eu não tinha, né, ninguém até aquele momento, mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu tinha minhas conexões. Então, eu tinha meus amigos, eu tinha meus professores, então eu também sempre soube usar, entre aspas, isso ao meu favor. E a gente criou um grupo na faculdade de mercado, mesmo que todo mundo tinha os mesmos interesses, e a gente se ajudava. Então, o meu segundo estágio já foi uma indicação de um amigo meu que colocou o meu currículo na mão do chefe dele. Mas, ao mesmo tempo, ele só colocou meu currículo porque ele confiava em mim. Porque ele sabia que ele podia me indicar, entendeu? Porque ninguém dentro desse mercado quer se queimar. Você não vai indicar um amigo seu que você fala, putz, esse cara nem passa nas aulas, nem sabe o que tá fazendo. Então, eu acho que, independente, assim que você se insere, seja na faculdade, seja onde for, você criar o networking acaba ficando mais importante ainda do que qualquer outra coisa que você possa ter no seu currículo. Não, eu acho que esse ponto do currículo talvez seja um ponto para a gente falar mais em detalhe num segundo vídeo, dos vídeos que da série de vídeos que a gente quer fazer sobre carreira, sobre etc. Porque eu acho que tem muito mais para falar sobre isso. Acho que quando a pessoa cresce na carreira, na minha opinião, o seu currículo deixa de ser relevante. Quanto mais sênior você fica, eu acho, e eu não sei o que você acha, mas acho que o seu currículo deixa de ser relevante. O que conta são os seus entregáveis, o que você fez na sua carreira até então, se você entrega, se você não, sua experiência, etc. Mas, anyway, o cara nem vai olhar praticamente. Não, depois de um certo ponto, mas quando você está entrando no mercado, é o que você tem. É o que você tem, a menos que você tenha a sua rede de conexões muito bem formada, etc. Mas, anyway, voltando aqui para o nosso foco principal hoje, que é contar um pouco mais da sua história, seguindo aqui no seu timeline de vida e de experiência, fala pra gente como foi o final da faculdade e o seu segmento de experiência profissional. Como foi como foi o final do término da sua faculdade, período de graduação, e daí pra frente o que você fez?
você acabou mudando de trabalho in between. Então conta pra gente como foi essa transição de trabalho, o final do seu período de graduação. Conta um pouco mais pra gente sobre esse período da sua vida. Então, eu fiz um ano de estágio, né, nesse primeiro banco que eu comecei. E o importante desse primeiro estágio foi que ele me fez conhecer diversas outras áreas dentro do banco. Então, por mais que eu não tenha, né, me conectado muito com aquela área que eu estava, eu tive a chance, de novo, acho que eu sempre fiz isso muito bem, de me conectar com as pessoas de outras áreas, de outros amigos que estavam trabalhando no mercado, para entender, tá bom, agora eu tô aqui dentro, eu entendo melhor, sei melhor como é que a banda toca. Aqui dentro, o que eu consigo fazer melhor? Qual é a área que eu consigo aplicar melhor as minhas capacidades, as minhas habilidades? E a partir daí, gente, o que eu fiz foi, eu antecipei, como eu falei, eu sempre tentei antecipar o máximo possível a faculdade, porque a essa altura do campeonato, para mim, já inverteu, já era mais importante eu crescer no trabalho, me estabilizar e conseguir ser efetivada, do que, de fato, a faculdade, né? Porque eu já falava, gente, já tirei da frente, então eu fazia aula de sábado, para poder ter menos matérias no final, porque, de novo, eu também queria respirar, né? Porque tava ficando cada vez mais cansada, mais exausta, e a minha prioridade tinha mudado realmente para trabalhar. Então, eu acho que foi muito inteligente da minha parte, dado que eu estudava à noite, puxar a matéria para sábado. Às vezes tinha matéria que eu fazia até de manhã. Conversava no trabalho e falava, ó, vou fazer uma matéria, eram 2 vezes por semana, das 7h30 às 9h, não mudava nada para ninguém. Então eu cheguei ali no meu último ano e meio de faculdade, nossa, tranquila. O meu último semestre, eu não tinha que ir nenhum dia, eu só fazia o meu TCC. Que já estava meio que semi-pronto, porque era de um professor do semestre anterior. Então eu acho que eu fui muito inteligente em como eu manage meu tempo, assim, sabe? E aí eu fui deixando meu tempo livre. Então, quando eu entrei no meu segundo estágio, que foi no Citi, que foi um estágio que desde o primeiro dia eu amei, tipo assim, eu amava o que eu fazia, eu me dei muito bem com o time, com as demandas, era relacionamento com o cliente, eu trabalhava igual uma efetivada. Então eu chegava 8 horas da manhã e eu ficava até 7 horas da noite, que é quando eu ia pra faculdade. Então, acho que desde o começo, e outra, eu já trazia a maturidade do meu antigo estágio, que eu fiz muitos erros também. Outro tópico. Então, assim, a minha insegurança, o medo de não saber, de achar que eu tinha que saber tudo, tipo, me deixou, sabe? Eu não precisava ser assim. Então, eu entrei com essa mentalidade diferente, de querer saber, de não ter medo de perguntar, de não ter vergonha, de me expor. E acho que foi o que me fez ali deslanchar. Não à toa, eu fiquei nesse trabalho 11, 12 anos. Mas eu consegui, nesse sentido, eu acho que eu consegui lidar melhor com a demanda e com o tempo e deixar literalmente a minha energia livre para focar no que seria o meu próximo passo, meu próximo objetivo, que era trabalhar e crescer no mercado financeiro. Que eu via que o negócio não era fácil, entendeu? É pressão, todo mundo que tá ali é bom, não adianta fazer mais ou menos, que você não chega onde você tem que chegar, você sabe bem, né? Sim, e bom, e falando um pouco sobre essa pressão, falando um pouco sobre querer trabalhar e etc., como foi o seu processo de efetivação? Eu sei bem como foi, porque foi durante esse processo que a gente se conheceu pela primeira vez, mas, conta como foi o processo de efetivação, e aí você obviamente se graduou então, e começou a trabalhar. Você ficou dentro da área de markets, conta para o pessoal um pouco sobre o que você terminou fazendo e bom, foi os seus grandes primeiros anos de carreira aí. Eu acho que tem um aprendizado super importante que eu trago dessa minha fase de efetivação, que é uma frase que eu ouvi do meu primeiro chefe, que foi seu chefe, que você sabe qual que foi a seguinte: você é a protagonista da sua carreira. E quando ele falou isso, me abriu uma cápsula para um outro mundo, assim, porque eu tinha me dedicado ao longo de 1 ano e meio àquele estágio, né? Então eu me dava muito bem, eu tinha ótimos feedbacks, eu realmente fazia tudo para ser muito diferenciada dentro da minha posição. Então, de novo, estava lá o dia inteiro, já trabalhava como se fosse uma efetivada, as pessoas confiavam em mim, eu estava sempre tentando antecipar a demanda, falava com todo mundo. Então eu ganhei muito espaço e muita autoridade. Então, ao longo de 1 ano e meio, era meio que óbvio que as pessoas queriam me efetivar. Então, elas queriam que eu continuasse. Mas, assim, não necessariamente havia uma vaga, né? Então, as coisas às vezes não acontecem como as pessoas querem, né? Isso é muito comum. Não tem espaço, não tem vaga, tem congelamento, né, de vagas.
mil coisas podem acontecer. Então, foi chegando próximo do meu período ali de acabar o estágio, eu não ia ter como postergar a faculdade, né, para ter mais tempo de estágio, e eu não tinha uma vaga. E aí eu, né, bonitona, fui lá falar com o meu chefe, do tipo, ó, E aí? você vai Como tentar, né, efetivar, qual é que a gente vai fazer, exato, qual a gente vai fazer. E eu toda assim, né, tipo, ó, eu não posso, e eu realmente não podia, né, eu acho que o Thiago, né, que era esse nosso chefe, ele sabia muito da minha condição, de onde eu vim. Eu acho que era algo que até ele era orgulhoso, de, tipo, o que eu fiz para chegar onde eu tava, e eu precisava do emprego mesmo, né, eu já tava numa fase que assim, eu precisava, eu já me bancava, não era uma questão só de quero. Então eu falei para ele, Thiago, eu entendo que você está tentando, que você quer me efetivar, mas eu preciso saber porque eu vou me formar, não posso ficar sem salário, eu vou ter que me inscrever para outros processos seletivos, outros trainees e tudo mais. E ele foi super sincero, ele falou, Bruna, concordo, você tem mesmo. Tipo, foi um banho de água fria, tipo assim, eu vou enfiar uma faca, porque eu queria muito ficar. Ele falou, você é a protagonista da sua carreira, a gente tá tentando, tá fazendo o possível, mas eu não consigo prometer que vai ter uma vaga para você. E nessa época, o chefe lá do time de vendas também, né? O chefe desse chefe nosso, que é o Chiral, que elas. Nem sei se eu posso falar o nome dele, né? Pode. Posso falar que ele vai gostar. O Chiral também era o chefe da área e ele falava para mim, Bruna, a gente realmente gostaria muito que você ficasse, mas, né, estamos fazendo o nosso melhor. E o City tinha o programa de trainees também. Então eles falaram: ó, se inscreve no programa de trainees, você vai ter que passar por todas as entrevistas. Assim, ninguém te dá também, sabe? Ninguém vai te dar as coisas de mão beijada por melhor que Até você porque também é a seja. carreira deles que tem um Lógico. trabalho a ser feito, ele não E, pode garantir nada e depois não cumprir, quem se queima são eles. e eu acho que assim, às vezes as pessoas acham também que, tipo, porque, sei lá, ele poderia ter falado, faz ali que eu te coloco, mas as coisas não são Não assim, são né? assim. Tipo, as instituições são organismos muito grandes, as coisas passam por várias pessoas. Eu acho que às vezes a gente acha que as coisas são menos sérias do que elas são. Então eu me inscrevi no trainee do CIT para tentar fazer o trainee e fui fazer outros processos seletivos. Tanto que eu participei do processo de trainee, foi onde a gente se conheceu, inclusive, por coincidência. Mas no fim das contas eles conseguiram uma vaga e me efetivaram. Então eu acho que foi. Mas assim, me efetivaram, foi ótimo, deu tudo certo, eu fiquei super feliz. E dali eu, né, nossa, aí eu dei meu melhor ainda, mais ainda, porque eu falava, custou muito estar aqui, então eu preciso provar para eles que eles fizeram a decisão certa, que valeu a pena todo o esforço e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não depende só, não posso ficar só à mercê da decisão de alguém e da instituição. Eu tenho que estar sempre com as rédeas na minha mão. E eu acho que esse é um aprendizado que veio muito a calhar, inclusive recentemente, com aquela onda de demissões que aconteceu, onde a gente estava, que também acho que é um outro tópico para trazer aqui, de como é importante você acabar, né, liderando a Sua sua, própria a sua carreira. própria carreira. E bom, e a partir daí foi exatamente isso que você fez, conhecendo a sua história, e a partir daí eu vivi muito próximo. Eu passei no programa de trainee desse ano junto com ela, então a gente acabou trabalhando junto na tesouraria, então eu pude acompanhar de perto todo o desenvolvimento, tanto o meu quanto o da Bru. E claramente você foi a protagonista da sua carreira. Todos os anos que eu estive, você esteve no Brasil trabalhando pelo City. Você acabou fazendo diversas coisas, buscou crescer e aprender sobre diversos produtos dentro da área de marketing. Quer falar um pouco sobre essa sua rotação dentro da área de marketing? Brevemente, imagino que o público, muita gente não vai entender muito bem os detalhes da área, que pode ficar para um outro vídeo se houver interesse, mas quer falar um pouco sobre as áreas? Sei que você acabou desenhando a sua carreira de um jeito que você tivesse inúmeras portas que pudessem se abrir para você para fazer um próximo movimento, que era o seu movimento de ir para fora. Você acabou cobrindo clientes institucionais, acabou cobrindo clientes corporates do lado de FX, acabou cobrindo clientes corporates do lado do que a gente chama no mercado de solutions, que são os trades menos episódio, menos flow, mais episódicos. Quer falar um pouco sobre isso e como isso te posicionou bem para você poder fazer um próximo passo? Eu acho assim que tentando simplificar, eu sempre tentei estar aberta a possibilidades que apareciam. Eu não tinha muito medo, né? Então, eu tentava me posicionar a ser a pessoa que levanta a mão. Tipo, eu não esperava ser notada.
Então, acho que eu fiz isso Que vai durante... em linha com ser o protagonista da sua carreira. Ninguém vai te dar nada se você não comunicar que você quer. Exato. Que também pode ser um tópico para um outro vídeo. E assim, então, quando eu fui efetivada, eu trabalhava na mesa que era de derivativos, né? Então, uma mesa que atendia empresas, né, corporates, e fazia derivativos. A oportunidade que surgiu era para ir para uma mesa que fazia flow. Então, eram derivativos mais simples e operações de FX, né? Então, e atendendo empresas corporativas. Então, para mim foi ótimo, porque eu já tinha minha carteira de clientes, eu já tinha bastante autonomia. A dinâmica dessa mesa é muito legal. A dinâmica, acho que para começar, porque te dá habilidades não só técnicas, né? É habilidade de vendas, é você trabalhar sob pressão, é execução de mercado, que é muito importante, né? O timing, você o feeling saber, do cliente. saber lidar com o cliente e entender mesmo de mercado, como que você executa isso da melhor maneira, qual o melhor preço e tal. Então, foi muito dinâmico. E logo que eu entrei nesse time, uma pessoa pediu demissão. E essa pessoa, ela fazia parte do time que cobria instituições financeiras que atuavam no Brasil. E eu levantei a mão, falei, olha, posso pegar essa posição também? Então era um time que tinha uma pessoa que trabalhava como backup delas. Porque como eram só duas pessoas, quando uma saía, a outra ficava sozinha, tinha que ter alguém ali na mesa que ajudava a cobri-las. E então eu juntei esses dois mundos de corporativos e instituições financeiras. Então o meu currículo por si só já ficou mega completo, né? No mundo de flow business, eu já tinha atendido os dois segmentos. Mas eu sempre trabalhei para dar um passo a mais, porque eu pensava, ali dentro da própria tesouraria mesmo, parece que já existia um caminho um pouco comum, assim, do que uma pessoa de vendas, né, de sales deveria seguir para crescer, para ter mais oportunidades. Então, dentro do mundo de flow, as pessoas geralmente trabalhavam para ir para a mesa que fazia estruturação, que ia trabalhar. Isso não necessariamente é mais uma realidade hoje em dia, tem várias vertentes, mas naquela época eu acho que era meio que um caminho comum. E, de novo, existiam. E varia de banco para banco, porque o que no Citibank, não precisa entrar nesses detalhes nesse vídeo, mas o que no Citibank é chamado de flow, em outros bancos É chamado de outra uma coisa, pessoa que cobre cliente para multiprodutos, etc. Então, até para ser mais simplista, eu acho que eu sempre tentei pensar, né, assim, curto prazo, como eu faço isso aqui da melhor maneira possível, mas médio prazo, onde eu quero me levar. Então, fazer networking com todos os outros times, entender o que os outros times fazem, chamar para tomar café, chamar para almoçar, eventualmente, assim, dentro do meu próprio time mesmo, a pessoa vai sair de férias. Então, sempre dentro do mesmo time tem as pessoas que fazem as coisas mais complexas. Aquela pessoa vai sair de férias, eu sentava e falava, quer deixar comigo o seu cliente? Quer passar para mim esse negócio? Porque era a chance de assim, a pessoa ter interesse em me ensinar. Você concorda? Porque ela ia estar fora. Então eu acho que eu tinha um pouco desse feeling, sabe? De coisas simples que ninguém pensa e que me levaram longe e que, querendo ou não, me fizeram ser referência depois, porque daí essa pessoa vai para outro time, lembra de você, ou até vai para outro banco e lembra da sua atitude. Então eu acho que isso te ajuda a impulsionar e você ter outras experiências. E foi o que me ajudou dentro do banco também, a ponto de eu ir para esse outro time depois, e ali depois de 3 anos uma outra pessoa me ligar, porque, de novo, tudo acaba sendo por indicação depois que você vai crescendo, né? Exatamente. Você lembra de uma pessoa que trabalhou comigo, me indicou para o chefe dela, que me contratou em Nova York. Eu sempre quis vir para Nova York, eu esperava a oportunidade aparecer, demorou anos para a oportunidade aparecer, até que um cara que trabalhou comigo, que adorou trabalhar comigo, ligou pro chefe dele e falou, você tem que trazer essa menina, e o chefe dele me ligou, a gente fez umas entrevistas e deu certo, entendeu? Então foram sementinhas plantadas ao longo de muito tempo e fazendo coisas que não é nada fora do comum, mas é coisa que a média não faz. Né? E aí eu acho que, bom, esse primeiro vídeo muito provavelmente a gente vai parar com você no Brasil, então eu quero usar o que você falou. A gente vai, obviamente, fazer um segundo vídeo para contar como foi o seu movimento do Brasil para Nova York, mas eu quero usar isso que você falou agora para concluir, para deixar você fazer um resumo do que foi essa sua primeira etapa de vida, essa sua primeira etapa profissional, de faculdade, etc.
O que você acha que dentro desse seu período inicial foi o que fez com que você pudesse crescer e pudesse chegar até onde você está hoje? Se você tivesse que resumir isso em poucas palavras, o que você acha que você fez, a Bruna de 17 anos, ou de 19 anos, ou de 20 anos fez, que fez com que você pudesse chegar hoje, algo que você aconselha para quem está começando, ou para quem está procurando uma faculdade, ou procurando o que fazer, não necessariamente no mercado financeiro, mas em qualquer área, o que você fez que você acha que fez a diferença e que pode fazer a diferença para as pessoas que estão começando agora? Eu acho que o mais importante de tudo foi esse senso de autorresponsabilidade que eu sempre tive. E de não me fazer de vítima. Isso é muito importante, Eu porque acho já é muito raro. que hoje em dia. E eu acho que eu tinha tudo pra dar errado. Ah, a pessoa, que a família tava mal, que não podia sair de casa, que não sei o quê, que não tinha dinheiro, a coitada. Aqui não deu certo no primeiro emprego, que não gostou, aqui não ia ser efetivada. Eu tinha. Sabe, eu poderia culpar muitas coisas e pessoas por várias coisas que não aconteceram na minha vida não terem dado certo, porque a verdade é que assim, uma série de coisas não deu certo, né? Até que deram. E eu acho que assim, entender que ninguém ia ter dó de mim, que não adiantava eu ser vítima, que tipo, meio que assim, eu só podia contar comigo, só dependia de mim, ninguém ia poder fazer nada por mim. E ter essa responsabilidade de não vitimismo foi o que mudou a minha vida, não foi só a minha carreira, né? Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu levo até hoje, assim. Ninguém, meio que, é muito forte falar isso, mas no fim ninguém se importa, né? Óbvio, as pessoas te querem bem, querem cuidar de você, querem que você dê certo, mas no fim das contas é você com você mesmo. E você ter isso dentro de você te impulsiona. Você vai ter momentos que você tá mais para baixo, você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos que você quer desistir, mas quando só depende de você, você tira essa motivação do além, sabe? Então eu acho que esse foi algo que talvez eu tenha nascido até com isso e fui aprendendo a observar algumas coisas e não querer ter aquilo para minha vida, mas que fez toda a diferença para mim. Assim, eu acho que é a melhor maneira de eu resumir tudo o que aconteceu comigo até aqui hoje. Excelente. Eu acho que conhecendo você melhor do que muita gente, eu consigo ver isso muito em você, isso me dá muito orgulho. Você é uma pessoa que realmente não se vitimiza, muito hands-on, não tem preguiça de fazer as coisas acontecerem, e acho que isso é uma virtude muito grande que você tem e que claramente gera efeitos muito positivos na sua vida. Bom, eu vou deixar você concluir então. Acho que para esse primeiro vídeo, essas eram as perguntas que eu queria fazer para você, para as pessoas poderem te conhecer melhor. Espero que as pessoas tenham gostado do conteúdo, né? Não sei se você quer falar, pedir para as pessoas darem follow, link Gente, de Instagram, de tudo, e os sim, próximos vídeos estão por vir. espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou um pouco mais longo do que a gente esperava, mas se inscrevam no canal, comentem aqui o que vocês gostaram, o que mais vocês gostariam que a gente abrangesse, até porque a gente está aqui para servir vocês e não a gente. Acho que a gente criou isso aqui como um pedido das pessoas que começaram a ver os conteúdos que a gente tem dividido no TikTok, no Instagram, falando conta mais experiência, dá mais dicas, conta mais da história. Então acho que aqui é o canal para quem realmente está interessado em fazer a diferença. Acho que é um conteúdo um pouco mais denso, que a ideia não é viralizar, mas sim ajudar quem realmente quer fazer diferente e ser diferente. Esses primeiros episódios vão ser um pouco mais para vocês conhecerem um pouco mais da Bruna e, obviamente, a ideia é trazer depois tópicos mais concretos, como a questão sobre currículo, como se posicionar, como criar sua rede de network, cursos, todas as coisas sobre carreira, como crescer, posicionamento e etc. Coisas que a gente já vivenciou, obviamente muito mais a Bru. Você também. É isso, né? E também sobre a vida em Nova York, né? Bom, Acho se que você tem quiser muita coisa acompanhar legal para fazer. restaurantes, vida sobre Nova York, vamos trazer coisa conteúdo do mais dia a leve dia, também. a Bruna posta bastante Vlogs mais leves. no Instagram dela. Talvez ela faça alguns vlogs mais longos aqui sobre alguns dias. Ver. Vamos ver. A demanda. Mas é isso. É isso, gente. Obrigada por participarem. Até a próxima. Tchau!